com a beneficência de Deus para com ele, e achou Mefibosete, que acabou comendo na mesa do rei, né? Passou a ser um habitual frequentador da mesa do rei. Então nós, quando somos chamados para trabalhar para o Senhor, a gente não deveria nem ter problema com renúncia. Era aceitar, porque é algo acima de qualquer expectativa, de tão maravilhoso que é. E no entanto a gente vê pessoas transformando isso em profissão, transgredindo, dando mau testemunho, que nos faz lembrar de Agostinho, que lá no tempo dele, entre o século IV e V, ele disse: se você não tiver outro jeito, fale da verdade de Deus, né? Mas saiba que a sua vida fala muito mais alto do que as suas palavras. Então, testemunho, como vocês acabaram de referir aí, é muito importante. E nós hoje, ouvindo também a mídia, nós estamos ouvindo a palavra evangélico, bancada evangélica, existem evangélicos lá. Teve uma oportunidade que houve operação policial aí, acho que é Lava Jato, não sei se era investigação policial aquilo, né? Pegaram um enchendo a cueca de dinheiro e orando em seguida. É o cúmulo do desplante. Isso é horrendo isso. Espiritualmente isso é indigno demais. Então nós precisamos hoje, com a mídia, com o mundo, atacando a igreja de um modo tão avassalador, que nós estamos a ponto de, como disse o pastor há pouco, não preciso ir na igreja não, eu assisto o culto pela internet. Imagine um criador de ovelhas falar: vou botar uma ovelha em cada canto e vou vigiá-las pelo meu monitor, não vou lá hoje não, está muito frio, vou ficar olhando o monitor o que elas estão fazendo. Será que esse rebanho prosperaria? Nós aqui, que somos uma região agropastoril, né? Nós sabemos que é uma expressão muito conhecida aqui entre nós, que fala: o que engorda o boi é o olho do dono. Ou seja, se o dono não estiver atento, não vai acontecer nada do que precisa acontecer. Deus sempre faz isso conosco. Agora, quando chega na nossa vez, toca-nos a responsabilidade, estamos levando a sério? E as pessoas que nos ouvem estão tendo responsabilidade com a sua própria vida, com a sua família? Ou estão deixando que as coisas que nos envolvem ataquem o nível moral, os valores, os padrões que eles aprenderam melhores do que são hoje, dos seus antepassados? Padrões advindos da Bíblia, porque o mundo ocidental todinho é calcado nos valores bíblicos, né? Embora a gente transgrida. Mas se não houvesse valor bíblico aqui, como estaríamos vivendo? Como outro dia me mostraram um vídeo de um menino que tinha furtado num país aí islâmico. A multidão se reuniu para ver cortar a mão dele. Roubou? Corta a mão. Roubou de novo? Corta a outra mão. Transforma ele no inválido. Rigor e injustiça, porque não é assim que se faz. Nós, cristãos, não temos esses hábitos por causa da palavra. E, no entanto, quando chega naquele momento sublime, sério, de receber Jesus como Salvador e Senhor, acontecem essas coisas que o pastor referiu. Por pouco não impessoados. Por que por pouco? Tenho interesses políticos, eu tenho uma família, eu tenho uma tradição, eu tenho uma fortuna. Então troca o futuro eterno na presença de Deus por um tempo passageiro aqui. E passa muito rápido. Eu sou testemunha disso. Já estou mais para lá, como se diz, do que para cá, né? Mas sem medo nenhum. Porque eu sei que é o processo natural das coisas, eu estou com Cristo. E que todos que nos ouçam, que nos ouvem e nos ouvirão, tenham também certeza de sua salvação em Cristo, tenham um encontro salvador com Cristo, para que possa envelhecer e até mesmo morrer. Porque morrer não é desesperador para o crente. Eu citei na pregação de domingo, Jó 13:15, não sei se o pastor tem no seu equipamento aí, a revista corrigida. As outras versões tiraram essa tradução. Ela diz assim, Jó falando lá no capítulo 13, versículo 12 ou 15. Ainda que ele, Deus, me mate, nele esperarei. Isso é renúncia, isso é esperança. Que nós possamos chegar a esse nível também, né? Então, passo aí a opinião do pastor Messias agora. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu ouvi o testemunho de uma jovem, e ela disse assim que
a irmã dela estava sendo evangelizada na casa dela, e ela não queria saber nada com o evangelho. Mas só que ela começou a fazer amizade com aqueles irmãos discipuladores, que estavam discipulando a irmã dela, né? E aí começou a ouvir, do quarto foi para a sala, começou a ouvir. E um dia ela disse que tomou a decisão de Cristo Jesus. Mas com o tempo ela viu que não tinha tomado nada, porque ela sabia que Jesus Cristo salvava, ela sabia que tinha que aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas ela não mudou as atitudes dela. Então, conversão não é você dizer somente eu aceito Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É algo que é transformação. E nós vemos hoje, né, como o pastor citou, muitos líderes, que se dizem líderes religiosos, se politizando, né? Tendo a chance que teve Paulo de falar de Cristo Jesus para o presidente, para os governadores, mas não falam. Eles podem até falar com as suas bocas, mas suas atitudes não falam, né? E aí, nós, muitas vezes, eu ouvi de uma pessoa, ele disse assim, olha, a criminalidade tem aumentado no meio do pobre porque os nossos governantes são ladrões. E eu ouvi um dia do cristão falando, o outro lá disse líder da igreja, tem uma igreja de não sei quantas pessoas, e ele não faz nada porque eu vou ter que viver certinho. Nós estamos muitas vezes como igreja de Cristo Jesus tomando a mesma atitude do mundo, achando que nós podemos viver ali mais ou menos e que isso Deus não vai se importar, né? Eu creio, William, que eu já tive momentos quando trabalhava lá na diretoria de pessoal, de pessoas por alguns escândalos evangélicos, e eles sabiam que eu era pastor, eles sabiam que eu era cristão, e falavam, lá, tá vendo? O crente é tudo igual. Você entendeu? E aí, a palavra diz que não adianta você discutir com essas pessoas. Você tem que mostrar Cristo Jesus. E Paulo não discute com ninguém, né? Quando ele fala, Paulo, você está louco? Você é essa... Não estou louco, não. Eu estou falando de Cristo, e continua pregando o evangelho. Então eu creio que nós estamos aí, nosso desejo, eu lembro quando eu era adolescente, e o irmão deve ter essa lembrança também, e o pastor Gabriel, que nós queríamos levar o evangelho a muita gente. Chegou a tecnologia, chegou a internet, tomou e o evangelho se espalhou. E hoje é popular, como não era na época do pastor que citou aí o pessoal tirando sarro porque você se tornou cristão. Eu também tive essa quando era adolescente, passar com a Bíblia. As pessoas tiravam, meus amigos falavam lá, o crente, não sei o quê. Mas hoje é popular ser crente. Você é cristão, mas popular à vista. Porque na minha época, ser cristão, você tinha o respeito das pessoas. Esse é cristão. Cristão honesto. Hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê cristão sendo preso pelo mensalão, né? Uma pessoa que foi lá preso e morreu na prisão, que era deputado federal de uma igreja aí, era apoiado por uma igreja séria, né? Mas que se vendeu. Então nós vemos isso, e nós vemos isso aqui embaixo, né? O cristão é só por nome essa maioria aí. Não são pessoas que vivem o Senhor. E nós como pastores, nós como líderes, temos que nos preocupar com isso. Nossas igrejas, olhar para a nossa igreja, né? Será que nós estamos, as pessoas que se dizem, porque eu falo isso muito com meus filhos, viu? Não usando eu de exemplo, mas eu falo, você envergonha o nome de Deus e o nome da tua igreja. Quando você está pecando, quando você está dando mau testemunho, quando você não está vivendo Cristo Jesus. E nós temos que saber disso. Você é da onde? Primeiro você é crente? Para, a crente não faz isso. Você é de que igreja? Aquela igreja não presta, então. Então nós temos que ter cuidado. Então vejo assim que nós, como aqueles que procuram, né? Porque a palavra diz, se você pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Então, Satanás arma ciladas para todos. E nós muitas vezes estamos aí achando que por virmos à igreja somente, por cantarmos aqui, lermos a Bíblia aqui, somos os melhores. E lá fora estamos vivendo errado. E tem uma outra coisa que a gente vê muito na rua aí, pessoas andando com camisetas. Jesus, eu sou de Jesus, ou alguma coisa referente a Jesus na camiseta. Ou então crucifixos, né?
Aí alguém disse uma frase que eu achei tão interessante. Andar com Jesus no peito é fácil. Você escreve, né? Põe aí uma. Agora, ter peito para andar com Jesus é outra coisa bem diferente que o pastor está falando aí. Ilha, só encerrando, eu fiz um curso de capelania. E aí eles me mandaram um adesivo, né? E eu quero depois pôr o da igreja. Mas aquilo pesa no sentido de você caminhar. Tá? Uma das coisas que eu sempre faço, eu coloco minha Bíblia no painel, assim. Quando eu saio, a Bíblia está embaixo, eu ponho no painel. Para que as pessoas saibam que eu sou crente, mas também para que eu olhe para aquilo e saiba que eu tenho que me testemunhar. Porque nós somos frágeis, meus irmãos. Hoje eu vindo para cá de manhã, 3 veículos me fecharam. Mas fecharam assim, saindo aqui na Avenida Manuel Goulart, entrou na minha frente como nada tivesse acontecido. Se você não está atento espiritualmente, você vai ficar nervoso. Eu no terceiro já poderia querer brigar. Mas então eu ponho a Bíblia na... Opa. E o outro tio Pedro estava dirigindo o carro, e jovem e tal, falou, para. Esse carro é de crente. Então você respeita o trânsito. A gente tem que ter cuidado, são nas pequenas coisas que a gente dá o nosso testemunho, né, para a honra e glória do Senhor. Então, quando você fala, há um monte de pessoas dizendo que são cristãs. Mas eu creio aquilo que o pastor falou, né? Melhor, antes de falar, você tem que testemunhar. Para que, quando você falar, a sua palavra tenha a autoridade de Cristo Jesus. Muito bem. Nós estamos chegando já ao término. Vemos nessa lição 2 realidades importantes a serem destacadas. A primeira delas é como nós cantamos em um dos nossos hinos aqui. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Existem muitas pessoas que estão próximas, que até quase aceitam, mas esse quase os levam a uma perdição eterna. Você já fez o seu compromisso pessoal com Jesus? Já o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida? Se você ainda não fez, o quase pode te levar a um caminho distante do Senhor, irreversível. Uma eternidade longe de Jesus, sem Cristo e sem perdão. Portanto, não perca essa oportunidade de aceitá-lo, de reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Pois foi para isso que você veio a este mundo, para glorificar o nome do Senhor, para o reconhecer como Senhor e Salvador. Se você ainda não fez, tome essa decisão urgentemente, porque isso comprometerá a sua eternidade. E você que já o aceitou, é necessário que não só você o aceite, mas que você testemunhe. Existem muitas pessoas que precisam ver as mudanças que Jesus tem provocado na sua vida e assim também tomar essa decisão de o aceitá-lo. Você é testemunha. Nós, quando vamos aos tribunais, nós precisamos às vezes de pessoas que viveram aquela situação, que presenciaram daquelas situações, para que relatem ali o que ela viu, o que ela vivenciou naquele momento, e assim nós conseguimos, né, produzir no juízo o convencimento que nós queremos que ele entenda. E você é testemunha de Jesus. Você tem que falar daquilo que você experimentou do Senhor Jesus, mas também viver essas mudanças que o Espírito produz em nós. Portanto, saiba que você leva um nome precioso. Então, se você já o aceitou, olhe para suas atitudes, olhe para aquilo que você tem feito e veja se isso corresponde àquilo que o Senhor fez. Assim como Paulo, não perca as oportunidades que o Senhor te dá de testemunhar, de falar e também de viver, demonstrar através da sua vida aquilo que o Senhor tem feito por você. Eu passo agora aos pastores para suas considerações finais e depois gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Eu agradeço o privilégio, né, de ter estado aqui nesta manhã, nesta noite, temos que falar noite, com o nosso irmão William, pastor, nosso diácono Claudino e as pessoas que nos envolvem aqui no background da transmissão. E lembrar uma frase que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Ou nós servimos a Deus, ou não servimos para viver, nem agora, nem eternamente. E o homem nasceu com uma destinação específica, glorificar a Deus.
Porque há pessoas aí procurando qual o objetivo da existência humana, para que serve? Como o pessoal aí do ateísmo, dos defensores da teoria da evolução. A Bíblia é bem clara, a Bíblia não deixa dúvidas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Então que a todos aqueles que nos ouvem, que vão nos ouvir, que compartilharam conosco esta reunião, lembre-se da responsabilidade que temos diante de Deus, como criaturas, e os salvos como filhos. Glorifiquemos o nosso Pai, o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, porque Ele é tudo em todos. Deus, como diz as pessoas nos minaretes, dizemos, Deus é grande, ou melhor, que Deus é maior. E é maior mesmo, não naquele sentido humano. Deus absoluto, né? Que Deus nos abençoe, irmãos. O apóstolo Paulo, pastor Gabriel William, e você que nos assiste, diz assim lá em 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Quando olhamos para esse texto, nós vemos que Paulo fez isso, né? Desde o seu início de conversão, ele pregou Jesus Cristo. Começa por Damasco, e na sua primeira viagem 10 cidades, na sua segunda viagem 22 cidades, finalmente na terceira 30 cidades. E com o mesmo zelo, nós vimos hoje que ele anuncia a palavra de Cristo Jesus, anuncia Cristo Jesus para os governadores, para o rei e vai indo para César, como nós vamos ver nas duas últimas lições. Ele pregou, ele falou. Nós vemos que Paulo cumpriu a missão. Pregou o evangelho com seus lábios e com sua vida. Né? E por isso ele era grato, e ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando eu vi essa lição, a primeira pergunta é, será que eu estou seguindo esse exemplo? Será que eu estou pregando o evangelho? Será que a gente é testemunha do Senhor Jesus? Você que tem Cristo Jesus, você que não tem, o William já te deu o caminho, que é Cristo Jesus. Mas você que tem Cristo Jesus, eu quero encerrar esse meu momento dizendo assim, olhe para a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor e pregue a palavra do Senhor. Como diz aqui Paulo, como diz a palavra do Senhor, a tempo e fora de tempo. Qualquer momento. Quando você não puder falar, você viva. Quando você está vivendo e você puder falar, fale do amor de Cristo Jesus. Como igreja nós devemos proclamar, porque Cristo está próximo. Cristo está rompendo. Daqui a pouco nós vamos escutar a trombeta do Senhor. Ele vai nos levar para os céus. Mas antes nós estamos aqui. Eu sempre tenho, outro dia eu estava falando de gratidão e a pessoa muitas vezes fala, mas eu agradecer o quê? Toda manhã eu agradeço porque eu estou vivo. Vivo porque Deus me deu a oportunidade para testemunhar, para pregar o Evangelho do Senhor. Que Deus nos abençoe. Bem, meus queridos, nós estamos chegando a mais um término de uma mesa de explanação bíblica. Gostaria de agradecer mais uma vez aos participantes, pastor Benedito Gabriel, pastor Wilson Pereira Martins e também o nosso irmão Flávio na transmissão e no som. Gostaria de agradecer a você que nos acompanha ou que irá nos acompanhar em algum momento, que você seja ricamente abençoado pelo Senhor e preste atenção em cada uma das palavras ditas aqui, pois elas provêm do Senhor e querem realmente produzir as transformações necessárias que tanto necessitamos da nossa vida, a começar em mim. Meus queridos, nós gostaríamos de te convidar a participar conosco. Nós temos cultos regulares aqui na nossa PIBPP. Na manhã, domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, onde temos a participação de todas as faixas etárias, as crianças, tem as salas especiais para elas, os adolescentes, jovens, os adultos. Você será muito bem-vindo. Lá nós trataremos sobre a última lição desse trimestre. Será uma bênção, será abordada também na mesa de explanação, mas como disse o pastor Wilson,
A sua presença faz toda a diferença. É diferente estarmos participando pessoalmente aqui da nossa lição. Então você venha, participe conosco. Temos também o nosso culto noturno às 19h20, com a chamada ao culto. Você é o nosso convidado especial. Temos também programações das nossas missões, pontos de pregação. Você entra lá no site da PIBPP, você verá lá o nosso boletim, os endereços das nossas missões, pontos de pregação. Você será muito bem recebido e será um prazer poder louvar e glorificar ao Senhor com você. Você é o nosso convidado especial. Venha participar conosco, será muito bom recebê-lo aqui. Nós gostaríamos agora de passar a palavra ao pastor Wilson para uma oração final. E assim nós encerraremos a nossa mesa de explanação bíblica. Oremos. Pai, obrigado por esse momento que passamos aqui, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações através da Tua palavra, ó Deus, e nós cremos que o Senhor vai falar àqueles que nos ouvem, ó Deus de amor, e que nos ouvirão. Que eles possam, ó Deus, atentar para a Tua palavra. E possam, ó Deus, aqueles que ainda não têm Cristo Jesus como Senhor Salvador, entregar as suas vidas ao Senhor. E aqueles que já o fizeram, ó Deus, possam ter uma vida, ó Deus, de dedicação, de entrega, de ser conduzido pelo Teu Santo Espírito, ó Deus de amor. Obrigado por nós podermos ter, ó Deus, nesse trimestre, estudado o livro de Atos. Obrigado pelos ensinamentos, ó Deus de amor, que aqui tivemos, tanto na escola bíblica dominical, ó Deus, como aqui no momento da mesa de explanação bíblica, ó Deus. E que o Senhor possa, ó Deus, nos usar para sermos proclamadores do Teu Evangelho. Obrigado, ó Deus, por esta nossa igreja que tem, ó Deus de amor, sido uma igreja que tem pregado o Teu Evangelho, tem investido em missões, ó Deus de amor, tem investido, ó Deus de amor, aqui em Presidente Prudente, levando o Evangelho, ó Deus, e também, ó Deus, na circunvizinhança, ó Deus de amor. Abençoe o pastor Edson, ó Deus, o nosso pastor titular, os pastores que fazem parte do colegiado, que, ó Deus, estão à frente das missões, ó Deus de amor, que o Senhor possa nos usar. Ó Deus, obrigado pela liderança dessa igreja, que também tem, ó Deus, uma visão missionária em seu coração. E pela igreja, ó Deus, que tem, ó Deus, orado, contribuído, tem investido nas nossas vidas e também, ó Deus, daqueles que não têm Cristo Jesus. Desperta, ó Deus, aqueles que ainda, ó Deus, estão por algum motivo, ó Deus de amor, cansados ou ainda, ó Deus, desanimados. Que nós possamos estar firmes, porque cremos que o Senhor está às portas, ó Deus, e nós queremos estar preparados para subir junto contigo, ó Deus de amor. Fica conosco neste dia, neste final de semana, abençoando, ó Deus, as programações, ó Deus, de amor deste domingo, ó Deus, do sábado, ó Pai Santo, onde nós vamos ter aqui, ó Deus de amor, a união feminina, ó Deus, a nossa MCA, ó Deus de amor, trazendo um estudo para nossas vidas, ó Deus. E nós, como membros dessa igreja, e você que nos assiste, possa participar para juntos, ó Deus, louvarmos ao Senhor. Obrigado, Deus de amor. Continua conosco, ó Deus, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Olá, irmãos. Estou passando aqui para lembrar vocês dos 100 anos da nossa igreja. Tá? Queremos fazer uma grande festa, realmente, por esses 100 anos que a nossa igreja vai completar. E queremos, então, lançar aqui o desafio para que você possa compor uma música, né? E teremos aqui uma comissão para estar avaliando as músicas, né? Que possa, assim, ser o hino oficial da nossa igreja. E também lançar um desafio para que você possa compor também uma poesia, né? Falando da história e da nossa igreja. E também que você colabore com o tema e a divisa desse momento tão importante que é o aniversário da nossa igreja. E sugestões você pode mandar para esse e-mail que está logo abaixo, tá bom? Queremos contar com você. Participe!